Olá! No vídeo de hoje nós iremos aprender sobre a influência da temperatura numa solução. O meu nome é Laísa, eu sou professora de Química e este é o canal Laísa Prof. Bom, vocês já devem ter olhado em algum exercício, às vezes na apostila, esse tipo de gráfico aqui que assusta um pouquinho. Esse tipo de gráfico aqui é quando eu estou falando de uma temperatura que está influenciando numa solução. Calma lá! O que é solução? A gente assistiu no vídeo anterior que existem 3 tipos de soluções: insaturada, saturada e supersaturada. E eu utilizei um achocolatado misturado no leite para simbolizar essa solução. Quando a gente coloca pouco achocolatado no leite, nós temos uma solução insaturada. Quando a gente coloca o ideal para aquele achocolatado ficar legal, eu tenho uma solução saturada. E quando eu coloco muito achocolatado dentro do meu solvente, que é o leite, eu tenho uma solução super saturada. Só que existe um porém. Quando estamos fazendo um achocolatado, a gente percebe que se o leite está bem gelado, a gente tem um pouco de dificuldade em fazer aquela mistura, em fazer a dissolução ali do meu achocolatado no leite. Fica um pouco de pelotinhas em cima. Mas vocês já repararam que se a gente colocar essa mesma quantidade de leite com o Nescau no micro-ondas, por exemplo, vai ser muito mais fácil de dissolver? Isso é o que acontece quando a gente tem a temperatura influenciando na solução. E a gente pode observar claramente através desse gráfico. Se eu tenho um copo de leite, vamos supor que tenha 100 ml nesse copo, e eu coloque uma colher de achocolatado, eu vou conseguir dissolver, porque provavelmente vai ser uma solução insaturada. A partir do momento em que eu coloco 2 colheres, vai ser o ideal, então eu vou ter uma solução saturada. Só que se eu colocar mais que isso ali dentro, provavelmente vai ficar super saturada e vai criar o que a gente chama de corpo de fundo, que é quando o Nescau vai para baixo e ele não se dissolve. Só que se eu colocar 3 colheres neste leite e levar esse leite para o micro-ondas, eu vou ter uma solução completamente saturada. Por quê? Porque se eu aumento a temperatura do meu solvente, eu consigo dissolver mais conteúdo lá dentro. E é isso que a gente olha nesse gráfico aqui. Quanto mais no gráfico eu aumento a temperatura, que é o que está na horizontal, mais eu consigo aumentar de quantidade de soluto por 100 gramas do meu solvente dentro dessa minha solução. Então, se eu tenho a mistura com 2 colheres, provavelmente vai ser ali a temperatura ambiente, a 20 graus. Agora, se eu quero colocar 3 colheres, eu aumento a temperatura. Elevo, vamos supor, para 50 graus. E quando eu aumento em 50 graus, eu consigo colocar 3 colheres nesses 100 ml de solvente. Isso é que o gráfico representa. Quando esse gráfico aparece para a gente consegue olhar de uma maneira bem simples. Eu tenho a linha que mostra o comportamento deste meu soluto no meu solvente. Quando o meu pontinho, que é a união da minha reta da horizontal com a vertical, ele se encontra no lado esquerdo daquela minha reta lá, que é o comportamento do meu soluto no meu solvente, eu vou ter sempre uma solução super saturada. Porque pensa comigo nesse pontinho aqui. Nesse pontinho eu tenho uma temperatura de 20 graus, 25, que é a temperatura ambiente, só que nessa mesma temperatura normal eu tenho as 5 colheres de achocolatado no leite. Isso quer dizer que na temperatura normal do leite eu tenho 5 colheres e isso é muito achocolatado lá dentro, não teria como tomar. Então eu tenho uma solução super saturada. Se a minha bolinha do gráfico ficar exatamente em cima do comportamento do meu soluto no meu solvente, então eu tenho uma solução completamente ideal, ou seja, saturada. E se a minha intersecção das retas ficarem para o lado direito do gráfico, eu vou ter uma solução insaturada. Porque pensa comigo, se eu aqueço a temperatura do leite, eu consigo colocar mais achocolatado ali dentro. Só que a partir do momento em que eu aqueço a temperatura do leite, mas eu continuo com 2 colherzinhas de achocolatado, eu vou ter uma solução insaturada. Por quê? Porque para o ideal eu poderia colocar mais achocolatado lá dentro para ela ficar saturada. Então, quando a gente olha esse gráfico, não se assustem. É só lembrar que a reta é saturada, para a direita é supersaturada e para a esquerda é insaturada. Então é assim que a gente lê esse gráfico, que é o gráfico de como a temperatura influencia numa mistura.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu irei te ajudar. Além disso, não esqueça de ativar o sininho, ele vai te notificar quando eu lançar um vídeo novo no canal.